Bom dia! Neste vídeo, leremos sobre um dos principais processos históricos da história do Brasil recente, a ditadura militar. Utilizaremos dois livros maravilhosos para esta empreitada: Sociedade Brasileira Contemporânea, do autor Rodolfo Stanque, e A Alternativa Transformadora, de Roberto Mangabeira Unger. O fim da ditadura. Começaremos pelo fim. Os textos que serão lidos analisam a desintegração política do regime autoritário instaurado em 31 de março de 1964 e procuram avaliar os obstáculos e as oportunidades que nossas circunstâncias sociais e culturais oferecem à construção da democracia no Brasil. Em seu período inicial, 1964 a 1974, nos 10 primeiros anos do regime militar, a ditadura aniquilou as instituições estabelecidas a partir da Constituição de 1946. Substituiu a representação democrática e a prática partidária por um estilo de comando e medidas de manipulação arbitrária do processo político, que incluíram desde a suspensão dos direitos civis e funcionais de políticos, burocratas, operários, estudantes e profissionais, até a imposição de severos e repetidos constrangimentos aos processos eleitoral e legislativo, a intimidação violenta e a tortura. Destroçados e continuamente sabotados os instrumentos de organização política da sociedade, o regime implementou programas econômicos que temporariamente controlaram a inflação e imprimiram elevado grau de crescimento à economia. Na primeira reunião ministerial do governo Médici, em janeiro de 1970, o regime, através de seus tecnocratas, demonstrava plena confiança no sucesso de medidas então propostas, que visavam a garantir uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro de 8% a 9%, a manter uma taxa de inflação abaixo de 20% e a adicionar 100 milhões de dólares ou mais à reserva cambial. Era o entusiasmo inicial com o que se chamou o milagre brasileiro, que se sustentou até 1974. Contudo, incapaz de conceber com clareza as implicações políticas de sua prática de governo e de seus programas econômicos, o regime passou a enfrentar, a partir de meados dos anos 70, uma série de dificuldades e contratempos que ameaçavam destruí-lo. No plano político, o regime enfrentou à direita a ação de grupos extremistas das Forças Armadas, tais como a facção militar liderada pelo general Silvio Frota, que procurou desestabilizar a sucessão presidencial de 1978-1979, articulada por Geisel,
e seus colaboradores. À esquerda, o regime amargurou o veto plebiscitário da sociedade, manifestado repetidamente nas eleições, seja através dos votos de protesto, votos em branco ou votos nulos, seja através de vitórias da oposição, que repetidamente frustraram as estratégias eleitorais do governo, sempre que o povo era diretamente consultado. O repúdio manifestado pela sociedade tornou-se indisfarçável a partir das eleições de 1974. O principal teste eleitoral para os governos militares em 10 anos. Em outubro de 1974, o Partido da Situação, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, ganhou as eleições indiretas para os governos estaduais. Contudo, nas eleições diretas para o Congresso, realizadas no mês seguinte, o partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, quase duplicou o número de cadeiras na Câmara e quase triplicou a sua bancada no Senado. A vitória da oposição em 1974 foi um sinal claro de que a sociedade rejeitava o regime e reprovava os programas econômicos que lhe eram impostos. Ao mesmo tempo, a sociedade se rebelava fora das urnas, nas suas atividades ordinárias. O movimento operário trabalhista reorganiza-se no final dos anos 1970 e passa a contestar com greves as políticas salarial e trabalhista. Na mesma época, os estudantes universitários voltam a protestar contra o governo e as associações de profissionais e a igreja se posicionam contra o arbítrio e as violações dos direitos humanos, enquanto setores do empresariado nacional passam a condenar abertamente o grau de intervenção do Estado na economia alcançado durante os 10 anos do regime. A verdade se revelava de que o regime, imprensado entre a possibilidade de autofagia à direita, a partir dos grupos extremistas dentro das Forças Armadas e o isolamento político, não tinha qualquer programa econômico ou político de longo prazo. Tinha apenas alguns parceiros de conchavos circunstanciais. No plano econômico, o regime teve que enfrentar pressões inflacionárias crescentes e as consequências dos choques do petróleo de 1974 e 1979. Dentro desse contexto, os tecnocratas, os técnicos do governo, tiveram que restringir drasticamente a pauta de importações para pagar o preço do petróleo encarecido. Como não havia dólares suficientes, dada a crise, os técnicos do governo restringiram e impuseram limites às importações. Reduziram-se as compras internacionais que o Brasil fazia. Reduziram-se
drasticamente as importações. Tendo rejeitado a opção por políticas deflacionárias, o governo reorientou o sistema de incentivos para favorecer a produção de materiais e bens de capital. Finalmente, optou o governo por estimular o endividamento externo, que subiu de 12,5 bilhões de dólares em 1973 para 43,5 bilhões de dólares em 1978, explosão do endividamento externo brasileiro. Daí a gente começa a perceber de onde surgiu a década perdida dos anos 1980, década de hiperinflações desmedidas e descontroladas. Apesar dos esforços dos técnicos do governo, a taxa de crescimento da economia, que fora de 12,8% para o período entre 1971 e 1973, cai para 7% entre 1974 e 1978 e para 6,8% em 1979. Queda do ritmo de crescimento da economia e explosão do endividamento externo. Lá nos Estados Unidos, as taxas de juros estão subindo. E nos países da América Latina, o endividamento externo está explodindo. Por outro lado, aumenta a taxa de inflação, que atinge 110,2% em 1980, enquanto os movimentos grevistas se multiplicam. Soma-se a esses fatos a tendência de crescimento da taxa de juros no mercado financeiro internacional, desde 1979. Taxa de juros puxada pelos Estados Unidos. Administração Paul Volcker, à frente do Banco Central norte-americano, puxando a taxa de juros norte-americana para praticamente 20% ao ano. E explodindo o endividamento externo do Brasil e dos países da América Latina. Soma-se a esses fatos a tendência de crescimento da taxa de juros no mercado financeiro internacional desde 1979, condicionada em parte pelas mudanças das políticas monetárias de economias centrais, destinadas a restringir a demanda em resposta à alta do preço do petróleo. O quadro prenunciava a reversão do milagre brasileiro e a desintegração do regime militar, e o nascimento da década perdida em hiperinflações dos anos 1980, explosão do endividamento externo e total impossibilidade de controle sobre a moeda nacional. Vamos agora ao livro
Sociedade Brasileira Contemporânea. Capítulo 4. O Brasil das Forças Armadas. Começamos pelo fim para voltarmos ao início. Leremos todo o capítulo 4 em vários vídeos, por óbvio. Após o fim do governo Dutra, os militares ficaram de fora da presidência da República, enquanto civis assumiam o comando do Brasil. Desde a derrocada do Estado Novo, as Forças Armadas trabalhavam nos bastidores para participar das decisões sobre os rumos políticos do país. A maioria dos presidentes, entre 1951 e 1964, não parecia agir de acordo com os planos de grupos mais radicais do Exército, que formavam um grupo chamado de Linha Dura. Quando João Goulart anunciou as reformas de base, os militares descontentes uniram-se a movimentos civis e empresariais, possibilitando o golpe. Com o apoio de parte da sociedade brasileira, o presidente foi deposto. O regime militar, que deveria ser provisório, prolongou-se por 2 décadas. Nesse período, o governo perseguiu e torturou inimigos políticos, calou a imprensa e ganhou o apoio da classe média ao conter a inflação e promover o chamado milagre econômico. O plano dos militares. O golpe de 1º de abril de 1964 foi uma articulação realizada com alguma antecipação, afirmam autores como Thomas Skidmore e Hélio Gaspari. O dispositivo golpista estava alojado dentro das cúpulas do Exército desde o início daquela década. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, era um dos expoentes do movimento anti-janguista, empregando personagens como o general Golbery do Couto e Silva, antigo conspirador e um dos responsáveis pela campanha que queria impedir Jango de assumir a presidência em 1961. Durante a passagem de João Goulart pela presidência, Golbery se apropriou de um aparato de ações clandestinas para desestabilizar o governo do petebista. Financiamento de protestos, publicação de cartas e reuniões com militares que estudavam como depor o chefe de Estado foram algumas das atividades que ocorreram sob o guarda-chuva do IPES. O que estava em jogo, na interpretação do historiador Daniel Arão Reis, era o projeto econômico e ideológico do país. Os militares, antes aliados de Vargas, temiam o retorno do pensamento getulista e do nacionalismo desenvolvimentista, como ocorrera com Kubitschek e Goulart a partir de 1954. O grande problema era o modelo de desenvolvimento que buscava uma indústria nacional com auxílio financeiro internacional,
sem elos de dependência. Repetindo, o grande problema era que o modelo de desenvolvimento que buscava uma indústria nacional com auxílio financeiro internacional, sem elos de dependência, encontrava ecos no panorama internacional. Os estados que buscavam crescer, desligados do mercado capitalista, acabavam se aproximando dos modelos econômicos de Cuba e da União Soviética, o que não agradava empresários e investidores, ansiosos pelo aumento de crédito e pela injeção de dinheiro norte-americano em terras brasileiras. O historiador Eric Hobsbawm, ao descrever as práticas financeiras dos países do Terceiro Mundo a partir da década de 1960, afirma que havia uma necessidade pungente de modernização. A intervenção do Estado não era suficiente para os avanços almejados por esses países. Quem não se apoiou no capital externo acabou crescendo de forma mais lenta. Na África e na Ásia, a desordenada independência de colônias europeias após a Segunda Guerra Mundial, por sua vez, apontava a urgência de modelos políticos estáveis para as nações subdesenvolvidas. E o Ocidente, representado na figura dos Estados Unidos, tinha todo o interesse em assegurar aliados. A mais ligeira insinuação de que o governo local poderia cair nas mãos dos comunistas praticamente garantia apoio americano às possíveis intervenções militares. As reformas de base prometidas por João Goulart eram um entrave para esse projeto de crescimento apoiado no capital externo. Os receios de um possível golpe janguista e de uma guinada à esquerda ampliaram os temores dentro e fora do Brasil. Os militares brasileiros, interessados em um modelo econômico de crescimento fomentado pelo dinheiro de investidores internacionais e dependentes de entidades como o Fundo Monetário Internacional, FMI, encontraram apoio dos norte-americanos para o golpe de 1964. O diálogo com os Estados Unidos ocorria desde meados de 1961, quando foi firmado um acordo entre países da América Latina, chamado de Aliança para o Progresso. Desde então, as relações internacionais com os governos norte-americanos não vinham se mostrando muito frutíferas. A situação piorou ainda mais quando a presidência assumiu uma postura mais à esquerda, com o anúncio das reformas de base. Conforme afirma Skidmore, o embaixador norte-americano Lincoln Gordon não fez segredo de sua própria crença de que Goulart, em princípios de 1964, estava prestes a tentar uma solução peronista ao beco sem saída político do Brasil. Esta opinião era também a opinião do secretário de Estado, Rusk, que explicou, logo depois do golpe de 1964, que o governo norte-americano se preocupara com a infiltração esquerdista no regime João Goulart. Lembrando que nessa época estávamos dentro do contexto da Guerra Fria.
o Bloco Socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra o Bloco Capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. Pelo amor de Deus, hoje isso não existe mais. Se você anda procurando comunistas embaixo da sua cama, você está completamente fora de órbita. É bom se orientar. A Guerra Fria acabou há muito. E o Muro de Berlim caiu. Já não existe mais. É muito importante atentarmos para o contexto. Voltando ao contexto da época. Quando a revolta militar explodiu em Minas Gerais, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, recebeu memorandos para acionar o apoio. Após o comício de 20 de março, o então presidente Lyndon Johnson autorizou uma força marítima especial para uma possível intervenção nos portos brasileiros. Há uma corrente da historiografia brasileira que acredita que o golpe não foi apenas militar, por ter sido gerido e apoiado por diversos membros da sociedade civil. O ato seria, portanto, de natureza civil-militar. Um dos trabalhos pioneiros nessa tese foi o do historiador René Armand Dreyfus, no livro 1964, A Conquista do Estado. De acordo com o autor, havia uma elite orgânica composta de empresários, intelectuais e militares, além de representantes de interesses financeiros internacionais que agia na conspiração para derrubar o governo de João Goulart. Muito importante essa observação, porque para haver golpe, tende de se ter apoio do empresariado, apoio do mundo financista, apoio da população e a hegemonia das Forças Armadas. E também, e principalmente, contexto internacional para a ocorrência de golpe de Estado. Sem isso, resta apenas o golpe Tabajara. Famigerado golpe Tabajara. Tão familiar nestes tempos contemporâneos. Só bagunça, nada de golpe, só bagunça. Até porque são pessoas incapazes mentalmente de praticar golpe algum. De acordo com o intelectual Dreyfus, havia uma elite orgânica composta de empresários, intelectuais e militares, além de representantes de interesses financeiros internacionais que agia na conspiração para derrubar o governo de João Goulart. Esse grupo agiu desde o início da década de 1960, em uma campanha ideológica multifacetada contra o bloco histórico-populista. Tal ação compreendia a desagregação dos quadros populistas, assim como aqueles de imaturos grupos reformistas, adiando ações do executivo
e tentando conter o desenvolvimento da Organização Nacional de Classes Trabalhadoras. Após os movimentos conservadores, com a presença massiva da classe média paulista na Marcha da Família com Deus pela Liberdade e do Levante na Marinha, os militares decidiram que era momento de agir. No dia 30 de março, em Minas Gerais, os revoltados tomaram os quartéis. Em Brasília, o aeroporto foi fechado. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os movimentos tomaram forma, liderados pelos generais do alto comando Arthur da Costa e Silva, Ernesto Geisel e Humberto de Alencar Castelo Branco. Apesar de organizar uma resistência legalista, chamada assim por ser baseada na legalidade da permanência de Jango no poder, os revolucionários encontraram apoio na oposição, que articulava ações legislativas para garantir a queda do presidente. Menos de 24 horas depois, em 1º de abril de 1964, tanques eram vistos circulando pelas ruas do Rio de Janeiro. Os jornais de oposição ao governo janguista traziam artigos de militares e clamavam pela queda do chefe de Estado brasileiro. Goulart, tentando conter os levantes, viajou até Brasília para perceber que não poderia se manter na presidência. Brasília estava tomada pelos militares. Na virada do dia 1º para o dia 2 de abril, seu cargo foi ilegalmente dado como vago. O golpe estava efetivado. Em uma cerimônia feita às pressas, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumia mais uma vez a liderança do país, em uma posse representativa. Àquela altura, quem realmente mandava no Brasil eram as Forças Armadas. No próximo vídeo, leremos o seguinte tópico: a legitimação do novo governo. Capítulo 4 do livro Sociedade Brasileira Contemporânea. Capítulo 4, cujo título é o seguinte: O Brasil das Forças Armadas. Que beleza! Coisa boa é estudar a história do nosso muito amado Brasil. Sociedade Brasileira Contemporânea e a alternativa transformadora. É isso.